Boa tarde, pessoal. Hoje é 24 de setembro de 2020, são 17h05. Nós iremos finalizar hoje a leitura do Conversa sobre Terapia, da Dilettate Sapienza. É um livro muito instigante, desperta muitos afetos construtivos, muitas questões sobre o contato terapêutico. E seja você offline ou online, aproveite essa nossa jornada, que hoje a gente vai ter a facilitação da Solange Bezerra. E no final quero conversar com vocês sobre o horizonte das próximas semanas, porque, conforme eu disse, o projeto de extensão foi aprovado, eu já fiz as correções. São 4 correções, são detalhes do projeto, eu já mandei para o parecerista, então estou no aguardo da resposta do parecerista, né? Sou otimista de imaginar que o parecerista vai dar a resposta na semana que vem, ou no máximo em 10 dias, né? Aí entra a demanda acadêmica do parecerista, né? E eu queria depois que a gente conversasse sobre propostas até a gente começar o projeto, porque vai ter que abrir inscrição, então não quer dizer que a gente vai começar daqui a 10 dias, porque depois a gente vai ter que abrir inscrição, vai ter que vai ter que desenvolver a preparação do projeto, né? E eu tenho umas ideias aí. Se vocês tiverem ideias, a gente conjuga as nossas ideias, tá? Então, no final, eu queria que, por gentileza, o pessoal ficasse para a gente debater possibilidades, tá bom? Esperar o pessoal ir chegando, né? Então, com vocês, Solange Bezerra, com sua aula magistral sobre a última parte de conversa sobre terapia. Seja bem, ocupe seu espaço, Solange, seja bem-vinda. Nossa, aula magistral, né? Você já me chamou para responsabilidade, né, professor? Gostando dessa palavra, gente, eu faço isso, entendeu? É o meu jargão, entendeu? Eu faço isso na sala de aula, faço isso na web, tá? Ai, ai. Bom, tudo bem, vamos lá. Respirar fundo. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu sou a Solange, né? Sou de Ribeirão Preto. Hoje a gente vai, como o professor falou, a gente vai dar continuidade no nosso estudo, né, sobre o Conversa sobre Terapia, da Dilettate Sapienza. Hoje eu vou apresentar a terceira parte, né, a última parte da nossa divisão, que é a partir da página 100 até o final do livro, né, que vai até a página 158, 159. Bom, para iniciar, eu vou dizer assim que eu achei muito divertido assim a maneira como ela escreveu, né, contando essa história desse caso clínico. E eu acho gostoso ler transcrição de sessão, ler casos clínicos assim, porque eu fico pensando muitas vezes assim, tipo, talvez eu teria respondido de outra forma para o paciente. Ou então, talvez eu teria seguido outra linha de raciocínio para levar a conversa, né? E aí é muito bom perceber, assim, como não tem certo e nem errado, assim, sabe, na relação terapêutica, né? É claro que tem algumas questões éticas que a gente precisa prestar atenção, mas como existem muitos caminhos possíveis nessa relação, nesse diálogo que pode ser possível. E aí eu lembrei assim do que o Rogers falava, que cada terapeuta tem que encontrar a sua própria forma de estar na abordagem, né? No caso, a abordagem centrada na pessoa. E também lembrei assim de uma aula que eu tive sobre construcionismo social, e a professora falava que quando muda uma pessoa da relação, muda tudo, muda toda a conversa. Então, nesse caso, se fosse um terapeuta diferente, já seriam outras conversas de terapia, mesmo que fosse o mesmo paciente. Então, eu acho muito gostoso pensar sobre isso. No livro, a autora dá continuidade à história que a gente já vinha acompanhando. Então, só relembrando um pouquinho, né, era uma moça que estava sendo acompanhada por uma terapeuta, né, em paralelo com um moço que estava sendo acompanhado por um terapeuta. E aí a gente descobre, né, nas duas primeiras partes do livro, que esses dois moços, eles tiveram uma relação no passado, né, assim, quando eles eram adolescentes. E aí o moço,
essa moça, ela pediu para terminar a relação, para terminar o namoro, e aí esse rapaz, ele pegou e espalhou muitas mentiras, assim, sobre a maneira como ela se relacionava sexualmente com outros rapazes, né, e aí ela acabou ganhando fama na cidade onde eles moravam, né, na escola, e isso chegou aos ouvidos do pai dela. E aí o pai dela, quando descobriu, deu uma surra de chicote nela, assim, e aí ela foi mandada como a história tinha corrido muito, ela foi mandada morar no exterior, né? Enquanto isso, o rapaz, aí eles envelheceram, né? E aí a história, a terapia se passa quando eles já são adultos, né? E aí a moça, ela já é casada, tem 2 filhos, né, e procura terapia com queixa de que ela estava muito irritada com as crianças, de que ela não passava o dia inteiro muito preocupada com as crianças, muito atenta, e a sua única preocupação era com as crianças e o relacionamento com o marido um pouco distante. Do rapaz, a gente não ouve, assim, a queixa inicial dele, né? E aí a gente vai descobrindo, assim, que ele não mudou muito durante a vida, assim, que ele continua sem se preocupar com as outras pessoas das relações dele, que ele se coloca em primeiro lugar em tudo. Então, assim, se ele tiver que passar por cima de pessoas para atingir o objetivo dele no trabalho, ou então com pessoas em relacionamentos amorosos, assim, são relacionamentos descartáveis, né? A gente pode assim dizer. E aí isso a gente vê nessas 2 primeiras partes, né? A partir da terceira parte, a gente descobre, e aí, por exemplo, o terapeuta que atendia esse rapaz se sentia muito mal, sentia que ele não conseguia acessar esse rapaz, sentia que ele não conseguia ajudá-lo, assim, né? Que era apenas o rapaz querendo mostrar o quanto que ele era bom, o quanto que ele tinha que ser bem servido pela sociedade, né, como os seus objetivos eram prioritários, né, em relação aos interesses de outras pessoas. E aí a gente descobre que o terapeuta, ele procurou por terapia pessoal, né, o próprio terapeuta, e aí o seu terapeuta indicou uma supervisão, né, um outro profissional para ele não misturar, assim, os sentimentos, assim, a raiva que ele sentia daquele rapaz, né, o terapeuta sentia daquele rapaz, e aí dos sentimentos que ele tinha em ser terapeuta, né, de ter fracassado como terapeuta, e alguns sentimentos pessoais, assim, né, em relação à família dele, em relação ao trabalho. Então, assim, aí, a partir dessa parte, a gente também vê o relacionamento desse terapeuta com o supervisor, né? E aí a gente descobre que o terapeuta não conseguiu continuar atendendo esse rapaz, e ele chega para o supervisor falando que ele nunca viu alguém tão impermeável. Ele fica se perguntando que ele não sabia por que ele ia para a terapia. E quando ele ficou com essa dúvida, eu também fiquei assim, eu fiquei com vontade de descobrir assim, mas qual que era a demanda inicial, qual que era o pedido, né? Aí eu fiquei imaginando, talvez se apegasse nesse pedido, será que conseguiria, como que esse rapaz chegou à conclusão de que ele precisava de terapia, como que ele procurou a terapia, e será que seria possível ajudá-lo se apegasse nesse pedido? Não sei, assim. E aí, com o supervisor, eles chegaram à conclusão de que o rapaz ele passaria pela terapia sem ser tocado por ela, independente de outros profissionais que o atendessem, né? Mesmo que ele tivesse sido indicado para outros profissionais, né? Que fosse passado o caso para outro profissional, ele passaria pela terapia sem que ele fosse tocado. E aí eu fiquei pensando que ele era assim também nas relações humanas, né? Ele passava pelas relações humanas sem ser tocado por essas relações. Então, como a terapia é uma relação humana, ele também não seria tocado pela terapia, né?
fiquei pensando um pouco sobre isso. Aqui, né, tá. E aí, assim, depois dessa conclusão, assim, né, eles falaram que o terapeuta e seu supervisor, eles entram numa discussão de que é necessário ter uma boa relação afetiva na relação terapeuta-cliente, terapeuta-paciente, e aí eles chegam assim que é necessário ter sentimentos nessa relação, né? Que é preciso ter uma espécie de amor. E aí eles passam uma parte do livro discutindo sobre o que é esse amor na terapia, né? Primeiro, o que é amor, e aí eles denominam assim que o amor aproxima as pessoas, né? Eles refletem sobre as diferenças entre amor e ódio, o ódio como ligando as pessoas, mas as afastando, e o amor aproximando. E se amor seria a mesma coisa que cuidado. E aí, como cuidado, tem uma definição no livro, que aí eu vou ler para vocês, assim, que eu achei muito bacana, que fala assim, o cuidado parece que é algo mais amplo, tanto que se fala no cuidado, que consiste em pensar o ser, no cuidado como preocupação com as coisas, no cuidado que se refere à própria existência, no cuidado que, em seu modo privativo, pode ser maltratar o outro, no cuidado como caráter principal, essencial do Dasein. Será que a palavra amor significa exatamente essas coisas? Pode ser que, mesmo estando incluído no cuidado, mesmo sendo um dos possíveis modos do cuidado, mesmo que ele possa ser conceitualmente derivado do cuidado, o amor constitua algo de uma natureza tão peculiar, um cuidado que tem a tal ponto uma especificidade, que mereceria ser considerado destacadamente do cuidado, em seu sentido mais amplo. E aí, né, continuando nessa discussão, assim, sobre o cuidado, como que é o cuidado terapêutico, aí eles trazem um outro termo que, quando se dirige esse cuidado ao outro, se dá o nome de solicitude. E aí, solicitude, eles colocam no livro, quer dizer empenho em atingir um objetivo, desejo de atender a alguma solicitação da melhor forma possível, boa vontade, atenção, cuidado constante. Isso tudo pode estar presente no amor. Mas será que o amor define-se por essas coisas, né? Então, assim, como essa questão do cuidado, como o desejo de atender a alguma solicitação, o desejo de ter uma boa vontade, uma atenção com o cliente, né? Como ele está presente na relação terapêutica. Eu estou lendo aqui as minhas anotações, gente, espera aí. Tá. E aí, assim, nesse caso, né, da relação terapêutica, esse cuidado de atender a solicitação, ele está muito relacionado à busca de sentido do paciente, à busca de sentido para a sua existência. Na continuidade das discussões, né, entre o supervisor e o terapeuta do rapaz, eles também falam um pouquinho sobre transferência erótica, né, então, assim, transferência erótica, eu estou puxando o termo da psicanálise, mas no livro não está com esse nome, assim, né, eles falam sobre o paciente se apaixonar pelo terapeuta, e aí o supervisor fala assim, né, que a pessoa pode misturar os seus sentimentos, o terapeuta é que não deve misturar, né, então o terapeuta sabendo que esse fenômeno pode acontecer, que isso pode ocorrer na relação, né, assim, por ser talvez um representante de alguém que ouve, de alguém que está ali disponível, né, a pessoa pode acabar confundindo, mas o terapeuta sabendo que isso pode ocorrer, ele não deve misturar. E se ele perceber que ele está se apaixonando pelo paciente, né, mesmo que a gente tenha falado desse amor como cuidado, se ele perceber um apaixonamento erótico,
é hora de voltar para a terapia, né, e colocar as claras, assim, para si mesmo, e tentar evitar que esse sentimento do paciente seja alimentado, que seja aumentado, né. E aí essa preocupação me fez pensar sobre os debates de responsabilidade afetiva, né, que a gente ouve na mídia agora, assim, né, então o quanto que as nossas ações, né, o quanto que, na verdade, o quanto que os sentimentos do outro, quanto a gente tem que ter responsabilidade também pelos sentimentos que a gente desperta no outro, né, e aí a gente vai falar, assim, de alguma forma, esse tema também está relacionado com o que é tratado no livro mais para frente, né, e aí eu fiquei pensando, assim, como que essa ética do terapeuta, né, seria muito positiva se isso acontecesse nos relacionamentos em geral, né, se a gente se pautasse nesse respeito e nessa preocupação com os sentimentos que a gente desperta no outro, não apenas os de apaixonamento, mas também os de raiva, os de medo, né, então, seria os de tristeza, né, como seria importante. Bom, no livro eles trazem eles falam de uma peça chamada Uma Relação Tão Delicada, né, para definir, assim, o que é a terapia, né, uma relação tão delicada. Eu achei curioso, aí eu fui pesquisar, e é uma peça que fala da relação de mãe e filha, né, e como elas vão envelhecendo por mais de 50 anos, né, começa com 20, a mãe com 27, a filha com 5, e aí vai chegando até a mãe ter 90 anos, assim, né, eu não consegui ler o texto, nem ver a peça, mas eu achei o tema muito bonito, né, e fiquei imaginando o quanto de sentimentos que permeia a relação mãe e filha, né, então, relação de amor e ódio, e medo e preocupação, e muitas outras coisas, e o quanto também a relação terapêutica pode estar influenciada de muitos sentimentos ali também, né. E aí no livro mesmo, né, e também, assim, no livro eles refletem, assim, sobre como às vezes o paciente, o terapeuta acaba tratando o cliente como filho, como amigo, por ter essa preocupação de cuidado, né, e aí, assim, eles chegam à conclusão que é preciso ter sentimentos em toda a terapia, né? Eles vão permear toda a terapia. E até nos questionamentos sobre o sentido da vida, sobre o que fazer com a própria vida, existem sentimentos permeando. Então, quando a gente fala assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui no mundo? Por que isso aconteceu com a minha vida, né? Existem sentimentos quando a gente faz esses questionamentos, não é puramente racional. E eles chegam à conclusão que seria até estranho se a terapia fosse um lugar desprovido de sentimentos, né? Se o terapeuta fosse extremamente racional, né? E aí, lendo isso, me veio assim na cabeça que seria como, sei lá, se a gente fosse no salão de beleza e a cabeleireira usasse uma touca, assim, sabe? Que não mostrasse os seus próprios cabelos, né? Então, assim, um terapeuta extremamente neutro, sem sentimentos nenhum, acho que, não sei, seria um local um pouco estranho, né? É, E aí, assim, o quão é importante, assim, a gente poder mostrar essa proximidade afetiva da pessoa, porque, às vezes, na terapia é quando ela vai ver alguém que ela consegue confiar, vai ter um sentimento de confiança, que ela vai ouvir que ela pode confiar nas suas possibilidades, que alguém confia nela. Então, assim, esse espaço afetivo, ele pode servir como um novo chão, um novo ponto de partida, né? E aí eu lembrei, assim, quando, de alguns estágios que eu fiz, e aí em atendimento em dupla, atendimento em grupos, então, assim, o quanto a conversa entre terapeutas, a conversa mediada pelo terapeuta com outras pessoas, como ela também servia, assim, como eu não vou dizer exemplo, assim, sabe, mas como possibilidade de como conversas podem acontecer, e como isso pode ser ampliado para as suas relações familiares, como isso pode ser ampliado para as suas relações de trabalho também, né?
E aí a gente tem, no livro, tem essa relação terapeuta-supervisor, e aí a gente também vai ter, em paralelo, a história da moça com sua terapeuta, né? E aí, na história da moça com a sua terapeuta, vai acontecendo, ela vai, aos poucos, ganhando mais confiança, né? Vão acontecendo coisas na vida dela que vão demonstrando o quanto que ela tem potência, né? E aí ela chega na terapia e fala para a terapeuta que ela decidiu casar, oficializar religiosamente, né? O casamento dela, né? Então, casar na igreja, com vestido de noiva, com flor. E aí ela começa a descrever, mesmo não sendo assim o padrão, né? O clichê assim do vestido branco, então ela casa com vestido azul e só com poucos convidados, e aí entra com apenas uma rosa, né? E aí ela vai, o quanto que ela tá animada, assim, sabe? O quanto que ela achou importante, como ainda existiam aqueles sonhos de menina dentro dela, né? E aí ela fala que tinha durante a vida ela até, eu casei só no cartório, naquele momento eu achei que era o suficiente, mas ainda existia esse desejo dentro de mim. E aí e depois se discute assim como ela teve coragem de dizer isso pro marido dela, e o marido dela, que ela descrevia como um cara que não era muito preocupado com romantismos, topou fazer esse casamento, topou atender esse desejo dela, né? Então, o quanto que esse relacionamento estava mudando. E aí, no casamento, ela pega e aí, a partir daí, começa a contar um pouco, assim, sobre essa moça e o pai dela, o pai que tinha batido nela com chicote, né? E a partir do relacionamento deles, o que eles sentiram, assim, a partir daquele acontecimento, a autora trabalha um pouco os modos diferentes com que se lida com a culpa e com o auto-perdão, né? Então, no casamento, o pai dela vê a filha entrando, e aí ele a autora descreve que ele sentiu uma profunda tristeza, começou a pensar assim, por que ele tinha feito aquilo, se culpando, assim, na verdade, né, com um sentimento mais pesaroso. Então, nossa, por que eu fiz aquilo? O que aconteceu na minha cabeça? Como que eu me afastei da minha filha? Eu machuquei ela demais, sabe? Ele ficou refletindo sobre o que poderia ter sido diferente. E aí eu achei interessante que aí ele faz uma reflexão que ele pega e fala assim, mas não posso ter sido o monstro que fez aquilo. Esse não sou eu, mas fui eu sim. Então, assim, o quanto que estava conflituoso para ele, assim, se perceber como violento, perceber que existia uma violência dentro dele, assim, o quanto que aquilo, ele não queria que aquilo não fizesse parte dele, então, isso não sou eu, mas fui eu sim, o quanto ainda estava conflitante, mesmo que tenham passado muitos anos, ainda existia esse conflito dentro dele. E aí eu fiquei pensando também na responsabilidade sobre os nossos atos, né? Então, tipo, mesmo que ele não quisesse assumir que ele tinha feito aquilo, mas foi ele que fez, né? Só que aí, logo em seguida, ele toma um remédio, né? Parece que ele já vinha tomando medicações, assim, né? Não se sabe necessariamente para quê, talvez calmantes, porque ele fala assim, eu sabia que eu ia me exaltar emocionalmente e não tomei o remédio, agora eu vou tomar dois e não adianta ficar pensando nisso, é uma bobagem pensar nisso, porque já passou, né, e aí ele acaba classificando todo esse processo que ele sentiu como uma bobagem, como, de que adianta eu pensar nisso agora, porque agora ela tá feliz, né, então, o quanto ficou assim, talvez se fosse trabalhado isso, se ele pedisse perdão, quanto poderia ter ajudado a filha, mas não foi o que ele foi capaz de fazer naquele momento, né? O que ele foi capaz foi tomar medicação e seguir em frente, né? Já a moça, ela conta que no casamento dela, ela viu o pai, tipo, por um relance, viu que ele estava muito pálido, muito branco,
provavelmente nesse momento que ele estava fazendo essas reflexões, e que aí ela pegou e mentalmente pegou e falou assim, poxa, pai, eu não queria ter feito aquilo, não queria que tivesse sido assim, me desculpa. E aí ela se sentiu tranquila, assim, começaram a debater, assim, ela e a terapeuta, o quanto que ela pediu desculpas e se ela estava se sentindo culpada ainda naquela situação, mesmo sabendo que foi uma reação desproporcional, mesmo sabendo que ela apanhou injustamente, porque foi uma mentira o que o rapaz falou, ela ainda sentia uma pontinha de culpa, né, dentro dela. E o quanto a moça comentou o quanto ela se sentiu tranquila na terapia por poder falar que ela sentia essa culpa ainda. E que a culpa ela ficou pensando assim que talvez ela tivesse culpa por ter namorado aquele moço, mesmo que todos a houvessem avisado, né? Então, eu fiquei pensando o quanto que é importante na terapia a gente validar os sentimentos ruins, né, assim, porque geralmente na nossa sociedade, né, e aí descreve no livro também, a gente ia falar assim, tipo, não se sente culpada não, imagina, você que foi a vítima, ou então assim, não fica triste não, vamos ficar alegre, ó, tipo, segue a vida, segue o barco, né, e o quanto que é importante a gente, não assim, tipo, realmente você teve culpa, mas o quanto é importante, você sente culpa e essa culpa ainda está aí, ou então essa culpa, você ainda sente tristeza, né? Você validar esses sentimentos porque eles existem, né? Não que eles estejam certos ou que eles estejam errados, mas eles existem. E aí, quando você pega e tira isso da pessoa, né, quando você pega e fala assim, não sente isso não, né, não foi sua culpa não, acaba tirando a potência da pessoa. Eu fiquei pensando sobre isso, porque você invalida o que ela está sentindo, né, você acaba negando negar um sentimento que fez parte da sua história, como fala no livro, negar a você mesma, né? Perder o contato que você conseguiu com você mesma, né? Então, acaba tirando a potência da pessoa, né? Então, assim, a linha de raciocínio que a terapeuta foi seguindo, né? O trabalho que ela foi fazendo, foi de ajudar a moça a ver que as consequências do que aconteceu com ela foram muito desproporcionais a esse ato cometido, né? Assim, e aí, assim, acaba caindo na conversa de que a moça fica pensando muito na injustiça, assim, de que ainda que não era justo que ela se sentisse culpada ainda, que ela tivesse que pedir perdão por alguma coisa, e aí a terapeuta insiste que talvez o perdão tivesse que ser a ela mesma, né? Então, assim, não que você precisa pedir perdão para o seu pai, ou pedir perdão para o seu ex-namorado por ter terminado para ele, mas pedir perdão para ela mesma, porque naquele momento foi o que ela foi capaz de fazer, assim, naquele momento, aquela menina que namorou aquele rapaz na escola, não tinha maturidade, não tinha os recursos emocionais que ela tem hoje, então talvez a moça que está na terapia hoje pudesse perdoar a menina que namorou o rapaz, né? E aí, assim, tem uma frase, né, que eu peguei e coloquei aqui, em geral, as pessoas pensam mais em negar a falta ou em arranjar desculpas para ela do que no perdão, né? Então, assim, foi meio que aconteceu com o pai dela, né? Então, negar que ele fez alguma coisa errada, ou então, tipo, naquele momento eu estava muito nervoso, em vez de pensar em pedir perdão, né? Aí tem algumas discussões que, por exemplo, sobre as coisas ruins que aconteceram na vida dela, mas depois a terapeuta ajuda a ver que também aconteceram muitas coisas boas. E aí elas entram meio numa discussão de acaso, que eu lembrei, acho que foi aqui que a gente discutiu sobre a agência do acaso, acho que foi semana passada, que existem ações que o mundo vai interferir na nossa vida,
mas também tem ações que a gente interfere, a gente também pode fazer ações para interferir na nossa vida e na vida do mundo, né? Então, a gente não está simplesmente jogado no mundo ao acaso, né? Existe sentido para as coisas que acontecem para a gente e para as coisas que a gente faz no mundo. E aí, isso ela fala assim, porque ela estava pensando assim, a vida tá me ajudando, porque eu encontrei, porque eu comecei a dar aula na escola, assim, a minha amiga me chamou, e a terapeuta vai mostrando, ó, a sua amiga até te encontrou por acaso na papelaria, mas aí ela sabia que você era boa de inglês, ela sabia que você fez as traduções muito bem, você ganhou a confiança dela e aí ela te chamou. Então você mostrou a sua potência ao longo dessas ações, né? Foi ganhando a confiança dela e por isso que ela te chamou. E aí eu fiquei pensando muitas vezes na minha vida, tipo, nossa, foi o destino que me fez estar aqui. E aí eu fui relembrando, assim, tipo, nossa, talvez eu estou aqui porque eu mereci. Que horror. Não é tão assim meritocrático, mas assim, porque eu agi um pouco no mundo também, né? E aí, assim, e aí também no outro sentido, assim, né? Elas começaram a falar assim sobre o chicote, né? O chicote que o pai usou para bater nela, estava lá porque um primo levou, achando que ele ia gostar de colocar no sítio, porque era uma herança do avô. E aí, se o primo não tivesse feito a visita no dia anterior, ela não teria apanhado, então teria apanhado de uma forma mais suave. Mas aí o chicote estava lá e ela acabou apanhando de chicote. Mas aí a terapeuta acaba lembrando que o chicote estava lá, sendo chicote, mas o pai decidiu usá-lo para castigar, né? Ele queria dar um castigo na moça, né? O namorado estava no colégio por um acaso, mas a decisão deles terem um relacionamento foi dos dois. Então, assim, o quanto que acontecem essas coincidências, mas também a gente é agente do acaso, né? E aí eu lembrei, assim, de uma... ontem eu assisti uma palestra, né? E aí a palestrante estava falando sobre as viagens que ela fez, assim, em montanhismo. E aí o quanto as lições que ela foi tirando, assim, da montanha, né? Assim, do quanto quando ela escalava as montanhas. E aí ela falou assim uma frase muito bonita que tipo a montanha estava lá sendo montanha, né? Mas o que eu aprendi era o que eu precisava ter aprendido ali, né? Foi a minha experiência, né? E para outras pessoas tiveram outras experiências com a montanha, né? Então, quanto que a gente também age com nesse mundo, né? E aí eu fiquei, eles começam a entrar num debate assim sobre responsabilidade, sobre acaso e destino, né? E aí eu fiquei, então, assim, se tivesse acontecido assim, se tivesse acontecido de outro jeito, se eu tivesse falado outra coisa, muitas vezes a gente fica se pega fazendo esse si, né? Então, assim, tem essa questão do acaso e destino, mas eu também fiquei, e que nesses casos que estavam no livro, era assim fácil assim você colocar algumas responsabilidades, mas em outros casos eu acho mais difícil, né? Eu fiquei pensando como seria, né? Eu vou dizer assim que um estágio que eu fiz era com pacientes com câncer, né? Mulheres com câncer de mama. E o quanto às vezes elas ficavam se perguntando, nossa, mas por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tive que ter essa doença? E o quanto assim a gente a supervisora mesmo falava assim, coisas assim, mas por que não com ela, né? Assim, poderia acontecer com qualquer pessoa falava para eu dizer assim, né? Poderia acontecer comigo, pode acontecer comigo ainda, a gente não tem certeza de algumas coisas, né? E aí eu fiquei pensando, né, o quanto que a gente consegue determinar responsabilidades, o quanto a gente consegue lidar com as coisas que acontecem na vida da gente, né? Bom,
Tá. E aí, eu marquei aqui um trecho de quando a terapeuta insiste nessa questão do perdão, dela pensar em perdoar o pai, e aí a moça, ela fica incomodada, assim, ela fica pensando que, mas você tá do lado dele, você tem que estar do meu lado, né? E aí a terapeuta pensa que, nossa, parece que a gente está numa guerra, né? Eu separei aqui um trecho que eu achei interessante, que define assim o que é a terapia, né? Ela pega e fala assim: olha, você fala como se eu e você estivéssemos numa guerra, em que é preciso lutar contra alguém, contra um inimigo. Mas será que é isso que se faz aqui na terapia? Ser sua aliada significa muito mais poder estar junto de você nas suas tristezas, nas coisas que você começa a conquistar e também nas suas perguntas pelo sentido das coisas que lhe aconteceram. As perguntas são suas. Você está querendo compreender porque algumas pessoas maltrataram você. E nessa busca de compreensão, eu sou sua aliada. Então, ela não é sua aliada contra as pessoas, porque ela não vai chegar a conhecer as outras pessoas, né? Só vai conhecer o pai da moça, o rapaz, o marido, a partir do relato da moça. Mas na busca de compreensão é onde a gente se alia aos nossos pacientes, né? Bom, e aí, assim, a moça começa a falar de novos sonhos, de novos planos, e nesse sonhar, ela vai se percebendo potente, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem medo de que essa fase boa, de que esses planos de viagem, de que esse trabalho novo que ela está vivendo, que acabe algum dia, né? Então, começa um debate sobre a potência e sobre a fragilidade da existência, né? Sobre querer sonhar e viver coisas e não querer viver, ou então não ter medo de sonhar por medo de que um dia acabe, né? E aí a terapeuta ajuda a chegar à conclusão de que é preciso viver o que é dado a cada dia, agradecer o que é dado a cada dia, porque realmente a gente não sabe, pode acabar num instante a nossa existência, mas a gente pode dar sentido ao que a gente está vivendo no agora, né? E aí, assim, tem um trechinho, assim, que volta um pouco no caso do terapeuta e do supervisor, que eles vão falando sobre perdão e esquecimento, né? Então, o quanto que é diferente é isso, né? De você... que o perdoar não significa, tipo, esqueci, passou, não me fez nada de errado, né? Mas o quanto que, assim, o não esquecimento do que acontece pode estar ligado à vingança. Então, não esquecer não precisa necessariamente estar ligado à vingança, né? E eles acabam fazendo um debate de como isso pode passar das relações familiares para as relações internacionais. Então, o quanto alguns povos ainda sentem muito ódio uns dos outros, porque pensando no mal que foi feito e o quanto deseja contra-atacar o outro povo, porque pensando na vingança, né? Eles até citam o caso da moça, daquela foto famosa, assim, que a menina foi queimada de napalm, né? E aí eles, assim, como ela usou isso, de certa forma, para pensar em ajudar os outros, e agora ela está no trabalho na ONU, assim, sabe, ajudando causas humanitárias, assim, entre educação, e aí, assim, eu separei o trechinho que fala assim, acho que isso é da humanidade, mas ainda que em cima das desgraças que os homens impõem uns aos outros, por cima das destruições, se algo resta do que ainda se chama mundo, se algo se constrói, é porque há os que sonham com um mundo diferente. Então, existem as pessoas que realmente pensam, querem fazer maldades, que é, que têm responsabilidade pelas coisas ruins que acontecem no mundo, mas ainda vão ter as pessoas que sonham fazer um mundo diferente.
E aí, dentro desse tema do perdão, assim, né, a moça acaba uma discussão, assim, do que você não perdoar, você acaba ficando preso no passado, né, que você não se deixa viver coisas novas porque você fica preso, né? E aí eu separei aqui uma definição, né? Porque a terapeuta fala que talvez seja perdoar, né? E vai ver que perdoar é isso mesmo, não ficar preso lá atrás. É alguma coisa que solta, que liberta, que faz até parecer que a gente saiu da realidade. Como você disse um dia sobre aquele rápido momento na igreja, quando ela pegou e falou assim que ela pediu perdão para o pai porque aquele momento era tão feliz que não cabia mágoa naquele momento. Então, assim, esse momento que a gente se liberta, lembra-se disso? Será que não era a realidade que estava diferente mesmo? Será que a realidade não pode ser diferente? Então, assim, o quanto eu pensei um pouquinho nas questões de terapia narrativa, né? Que algumas coisas que fala que que a gente não consegue mudar os acontecimentos, mas talvez mudar a forma como a gente olha para os acontecimentos, como a gente conta os acontecimentos. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E aí tem uma discussão entre o supervisor e o terapeuta, que fala sobre o Dasein, e ele perpassa assim a falta, né, entre presente, passado, presente e futuro, né? Então essa questão da, da incompletude nessa temporalidade, né? Então o Dasein como ser no mundo, né? E aí, no passado, a gente olha e percebe assim que o passado ele não foi completo, que não teve tudo que a gente queria, que faltou nesse passado. E aí, no presente, a gente vê que a vida limita a gente a todo momento, né? Então, tem questões do ambiente, né? Do mundo, as circunstâncias que a gente vive e que acabam limitando as nossas escolhas. E a gente não pode ser tudo, não pode ter tudo, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí, tanto as circunstâncias quanto as nossas próprias escolhas impõem limites, porque fazer algumas escolhas leva que a gente não faça outras, deixe de outras coisas de lado, que aí a gente precisa abandonar isso, né? E isso vai ficar faltando, né? Vai limitando a gente. E aí a gente vai sentindo essas perdas, as ausências, as saudades, o esgotamento do tempo. Então, assim, no texto até pega e fala assim que a gente sente falta, né, no passado, sente falta do que viveu, percebe-se em falta, estou em falta no presente e percebe que vai ficar faltando ainda no futuro. E aí isso leva a gente para a noção da finitude, né? Essa limitação da possibilidade de ser tudo e da possibilidade da total falta de ser, né? Então, ao mesmo tempo que a gente não pode ser tudo, a gente também pode vir a ser nada no futuro, né? Tudo isso pode acabar. E essa percepção de que pode acontecer que não seja nada é um chamado para que a gente tente realizar a nossa existência, então que a gente mude as coisas para o futuro. E aí no futuro a gente projeta, sonha e faz planos justamente porque faltam algumas coisas, e aí a gente tenta rever essa falta. E aí no futuro as possibilidades estão abertas, né? Mais o fazer de algumas coisas, elimina outras, como eu falei, e aí que vem assim, a angústia da gente tomar algumas decisões. Então, assim, se eu tomar uma decisão para um caminho, eu deixo um tantão de outras possibilidades, né? E aí, essa não realização dessas possibilidades pode ser vista como falta, né? E aí a gente ter a noção da finitude com a morte, né, limita as nossas possibilidades, porque não vai ter tempo para fazer todas essas possibilidades que a gente gostaria de fazer. Então, é feita essa reflexão dentro do texto, né? Bom, e aí, o livro acaba pensando assim, faz uma reflexão
de que a terapia é se apropriar da nossa própria história, né? Ajuda o paciente a apropriar da própria história, e que paciente e terapeuta se empenham no trabalho de procura, que vai em busca de compreensão da existência do paciente. E é nesse caminho sincero de procura que o paciente pode vir a aceitar que, para algumas perguntas, não há respostas. O fato de não haver resposta não justifica que a vida pare de se desenvolver. Para se desenvolver, para ir em frente, a vida necessita de sentido. E é entre incompletudes e incertezas que esse sentido poderá ser descoberto ou então retomado. E aí é com essa frase que a Sapienza fecha o livro, né? E eu achei muito bonito, assim, né? O quanto que às vezes a gente procura a terapia em busca de respostas, ou então até como terapeutas, as pessoas ficam muito incomodadas, assim, né? Tipo, mas eu não tenho resposta para essa demanda do meu paciente. Mas não é sobre isso, sobre ter respostas. A terapia é sobre estar junto nessa busca de sentido, né, sobre a nossa vida. E é isso. Muito, muito linda a sua facilitação, Solange. Muito obrigado em nome de todos, todos e todas que estão aqui. Eu li, tem uma frase sobre a solicitude que ela falou. Ela falou solicitude, depois ela completou solicitude amorosa, né? Ela fala que ser terapeuta, essa questão do cuidado, é uma solicitude amorosa. Eu achei que foi assim muito legal. E tem um spoiler aqui, não sei se você se deu conta, Solange, no último parágrafo. Eu dei, mas eu fiquei assim, nossa, se alguém não leu, porque eu ficava assim o tempo todo pensando sobre isso na leitura, né? Gente, Aí eu fiquei assim, se alguém não leu, eu não vou tentar não falar, gente. pessoal, gente, você que está online ou você que está offline, se quiser saia 2 minutinhos que eu vou dar um spoiler, tá bom? Agora é spoiler, tá? Pula a gravação 2 minutos no offline e sai um pouquinho para eu dar o spoiler aqui. No último parágrafo, gente. Quero ainda contar uma coisa para você. Quanto àquela moça, passei aos poucos a querer bem a ela, como se ela existisse mesmo. De um ponto em diante, ela passou a ser o paciente que pode estar no consultório de qualquer um de nós. Ou seja, a gente passou o livro inteiro apaixonado por essa moça, projetando os nossos afetos, e era uma ficção, né? Era uma história. Coisa linda, gente. Que livro feito com tanto carinho, né? Que narrativa, né? Que ficção em nome da consciência, né? Em nome dessa relação, dessa solicitude amorosa, né? Enfim, olha, eu achei que foi uma jornada, mas muito delicada esse nosso processo, tá, gente? Para quem chegou depois, daqui a pouquinho a gente vai definir os próximos degraus a partir da semana que vem no nosso grupo, tá? Mais alguém quer comentar, gente? A fala da Solange? Por favor, fiquem aqui para a gente definir as próximas etapas, tá? Quem quer comentar, quem quer compor, quem leu, o que o pessoal percebeu desse afeto todo que a Solange compartilhou com a gente? Que silêncio. Bom, pessoal, então agradeço mais uma vez a Solange, fez com muito coração, com muita emoção, foi uma fala cardíaca. E, então, deixa eu relatar que eu fiz as correções. Tinham 4 correções que precisavam ser feitas no projeto, o projeto que já foi aprovado, né, do nosso projeto de extensão. Então, estamos no aguardo da apreciação do parecerista, que eu acho que, conhecendo os ritmos da Unifesp, de uma semana a 10 dias ele dá o retorno, se precisar fazer outra correção, o que ele achou das minhas correções, né? Então, nós estamos nesse processo de um projeto aprovado com 4 correções que precisam ser feitas e que eu já fiz. E aí, lembrando que mesmo que o projeto seja corrigido, a gente vai abrir um período de inscrição, né? Eventualmente uns 20 dias, né? De divulgação,
em todos os sites da Unifesp, enfim, né, na Câmara de Extensão, né? Então a gente tem um processo ainda de inscrição e de preparação para começo do projeto, que até do ponto de vista do projeto era para começar em setembro, mas tem os prazos institucionais, tá, gente? Então fiquem calmos que para ter essa oficialidade tem as demandas que precisam ser passadas, né? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui, eu não vi. Ah, o Ederson observou, ter uma escutativa é uma excelente técnica para psicoterapia. Deixa eu ver. Os outros todos cumprimentaram, deram parabéns para a Solange, o pessoal deu boa tarde, quem chegou depois, enfim, mas se alguém quiser comentar alguma coisa no chat, também fique à vontade. Enquanto isso, gente, eu tenho uma proposta, não sei se vocês pensarem em alguma coisa, eu tenho uma proposta que é o aquecimento Heidegger, né? Fiz uma pesquisa na internet, eu descobri 4 artigos do Heidegger, que dá para, cada artigo tem umas 10 páginas, né? 10, 15 páginas, então a gente poderia ler um artigo por semana. Não sei, posso mostrar para vocês, projetar? Posso? Vou projetar e se vocês, enquanto isso, tiverem alguma outra ideia, a gente pode também conjugar as ideias de vocês. Então, estou abrindo aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar numa ordem. Não, primeiro é. Deixa eu ver, não, peraí. Não, cadê daquela mulher? Ué, acho que é esse. Não, não é. Peraí. Tem mais um, 5. Não é, mas tinha um que era autenticidade. Tinha mais um. Ah, não, é da mulher aqui, Maria. Não. Cuidado como ser, cuidado como agir. Deixa eu pensar um pouco. Não, não, não era esse, não. Só um momento. Um momento, autenticidade. Não, tinha outro. Tinha um. Será que são 5? Deixa eu ver. Agora eu tenho que olhar no histórico. Peraí. Se parecer qualquer coisa do meu histórico, gente, só se impressionem, não, tá? Deixa eu só ver. Heidegger. Aqui, será que é esse? Artigo. Cuidado de si. Que tinha um que foi o primeiro que eu abri. Sei, esse. Deixa eu ver. Ah, esse daqui. Vou fazer o download. Eu, na verdade, selecionei 5, eu achava que era 4. É isso daqui da Tatiana, era uma mulher. Acho que era assim. Deixa eu só checar mais uma vez. Essa hora não precisa ter pressa. Histórico. Histórico. Qual fez o TCC? Heidegger. Heidegger, artigo. Deixa eu só... Pesquisa. Deixa eu ver. Eu peguei os 4 daqui, que eram 4 seguidinhos. 1, 2, 3, 4. Será que tinha mais? Clicar aqui, ver. Era esse, achei. Na verdade, eu achei 6 artigos, eu pensei que era 4. A gente pode colocar numa sequência, que eu acho assim fundamental ter um aquecimento Heidegger, gente, porque ele é fascinante, mas o Ser e Tempo é um livro denso. Então aí a gente já faria um aquecimento. Eu começaria, vou mostrar os artigos, eu começaria com esse, porque é um artigo que situa as obras do Heidegger, né? Eu achei que é o mais didático. Já vai introduzir os conceitos do Heidegger sobre ser no mundo, Dasein e angústia. Eu achei bem introdutório. Articulação com as pesquisas científicas, enfim, eu achei bem introdutório
E que eu acho que é bom para a gente fazer esse aquecimento, porque depois ir direto no Heidegger, no Ser e Tempo, a gente já iria, portanto, mais aquecido. Aí tem outros artigos que a gente poderia fazer uma sequência. Esse do cuidado eu deixaria para o fim. Esse tem da angústia e tem. Deixa eu ver. Busca do sentido. Eu colocaria aquele do Dasein. Eu colocaria a questão do sentido da existência, que eu acho que são temas gerais. Mesmo que um artigo certamente vai se reportar ao outro. Depois tem temas mais que vão especificando e vão fazendo pontes, né? Tem, por exemplo, a noção de ser no mundo na psicopatologia, ou seja, é um viés mais específico. Ah, não, é o mesmo. É o mesmo. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. E depois tem o do cuidado, vamos ver. Tem no o final, que eu acho que é a questão do cuidado, que é um artigo sobre uma pesquisadora que estudou Heidegger e que aplica os princípios do Heidegger sobre a questão do cuidado, que eu acho que é algum tema bem contemporâneo, assim, né? Então, recapitulando, a gente teria minha proposta, né? Esse do Dasein, será aí da fenomenologia da existência em Heidegger. Peraí, tem mais um aqui. Em busca do sentido para a existência, seria mais ou menos nessa ordem. A noção de ser no mundo e aplicação na psicopatologia, ou seja, um viés mais crítico da contemporaneidade, porque psicopatologia tem uma categorização e certamente o Heidegger vai desconstruir isso. E depois a questão do cuidado em Heidegger, eu acho que dá uma sequência muito legal. E aí a gente já vai se enfronhando no universo do Heidegger, que é fascinante, mas é um autor rigoroso, né? Denso e intenso. O que vocês acham, pessoal? O que vocês acham da proposta? É que nem a Paula falou, acho que vou ler Ser e Tempo junto com o dicionário Heidegger. Tem dicionário Heidegger, gente? Que ótimo. Eu sei porque tem dicionário Foucault e eu tenho dicionário Foucault. Ah, olha, eu já vou comprar, Paula. Já vou comprar. Eu acho que, principalmente para as pessoas que às vezes tiveram um pouco contato com Heidegger, vai aquecer, literalmente, né? Vai fazer a ponte, porque o Ederson também achou ótimo, a Paula também gostou. Queria saber a opinião das pessoas, se alguém tem alguma outra sugestão, né? Porque aí a gente teria que definir os facilitadores, né? A partir da semana que vem, que daria 4 semanas, eu acho que é um tempo hábil para. Eu sou otimista, eu sei como são os prazos da Unifesp, gente, que não é o prazo da cabeça da gente, né? Enfim, mas eu acho que até em 4 semanas a gente já, pelo menos, já abriu as inscrições, né? Então, eu estou aqui, acho que eu ainda estou fazendo a exibição aqui. Então, a gente teria o Dasein, teria sentidos, teria psicopatologia, teria cuidado. Quem se candidata, pessoal, para a gente socializar essa facilitação? Eu sugiro até as pessoas que têm menos contato com Heidegger, tá? A gente começaria com aquele texto do Dasein, que é um texto geral. Depois tem o texto sobre os sentidos em Heidegger. Depois tem psicopatologia. E depois o cuidado. Alguém se candidata, gente? Cada texto é um artigo científico, né? Deve ter 15 páginas, né? Até checar aqui, vou checar. Eu não estou projetando, mas eu vou checar. Por exemplo, o dos sentidos tem.
Começa na página 249, vai até a página 256. Ou seja, são 7 páginas. É isso? É. O outro do sentido começa na página 65, vai até a 73, 8 páginas, entendeu? Então não é, a gente até acho que já leu até mais quantidade de páginas, né? Obviamente é uma linguagem filosófica, enfim. Tem angústia e decadência, a gente tem um outro aqui que é maravilhoso. Angústia, autenticidade, angústia e decadência. Eu vou pôr aqui na lista, tá, gente? Tipo, que seria, digamos, um terceiro. Põe uma lista, né, gente? Autenticidade, angústia e decadência. São temas centrais em Heidegger. Essa questão do eu autêntico, gente, eu acho que mexe tanto todos nós, né, gente? Como é que é ter uma vida autêntica, né? O preço que se paga, se você quiser ter. E se você não quiser também, o preço que se paga. Falando aqui uma lista 5, já estaremos estudando Heidegger. Então, pessoal, agora agora é conosco coletivamente. Quem gostaria de, se o pessoal topar, né? Quem gostaria de ser o facilitador? A Karen está com demandas na universidade, aluna da Unifesp, já se justificou. Quem gostaria de começar sobre o Dasein em Heidegger, gente? São 8, 9 páginas. O Ederson, obrigado, Ederson. O Ederson se dispôs a ser o primeiro. Quer, em sequência, daqui a 15 dias, tem tempo para se preparar, trabalhar sentidos em Heidegger. Quem quer ser o facilitador é 8, 9 páginas, gente. Não tem mistério. Alguém quer se candidatar a algum dos outros 4 textos? A gente tem uma lista de 5. Tem os sentidos, tem o Dasein, que o Ederson já se disponibilizou, tem os sentidos, tem decadência e autenticidade, tem psicopatologia e tem cuidado. Embora, gente, a gente está dentro desse horizonte. Pode ser que de uma semana para outra, acho que o nosso compromisso é assim. Nós estamos num aquecimento. Pode ser que de uma semana para outra o projeto seja aprovado. Eu vou te passar aqui o link. Um momentinho, Ederson. Ederson está perguntando qual é o nome do artigo. Deixa eu passar o link aqui no chat. Acabei de passar, Ederson. A Paula até fez uma brincadeira. Quem tem medo de Heidegger? Pessoal, a gente está pegando artigo, né? Daqui a pouco vai a filosofia do ser e tempo. Então é muito bom a gente se, é, se motivar, né? Se, se voluntariar. Mas alguém, gente, não precisa se amontoar. Eu sei que todo mundo quer apresentar. Um de cada vez. Seria legal na sequência, porque a gente não sabe assim se de uma semana para outra já sai, mesmo que saia, né? Mas a questão é mesmo que saia, tem o período de inscrição, né? Tem um tempo. A gente vai precisar de umas semanas.
Professor, e a leitura da peça não vai rolar? Ah, mas aí assim, quem que tá o pessoal? Mas uma coisa é assim, eu entendi que o pessoal vai preparar vai fazer a leitura dramática, certo? Tem alguém da leitura dramática aqui? E aí, Paula, você tem algum relato para nos dizer? Porque se for o caso, a gente faz a leitura dramática. Mas aí precisamos de mais uma pessoa. Quem se candidata a gente a ser mais uma pessoa na leitura dramática fantástica da quatro paredes? Né? É uma peça de mais ou menos 1h15, 1h20, tá? Tá. Rivaldo falou que não vai pegar uma leitura. Gente, ninguém quer montar uma peça maravilhosa? Agora eu tenho uma sugestão, gente. Os quatro personagens, em última hipótese, se não tiver ninguém, tem um personagem que é o zelador ou o mordomo, que ele fala muito pouco, tá? Entendeu? Ele entra, ele vai mostrar o inferno, como é que é, ele entra em 2, 3 momentos da peça. Pode ser uma mulher, exatamente. Mordoma e mordomes. Ah, esse personagem que tá faltando só? Tá, é só esse, é o do mordomo. Ah, eu faço ele então, Oba, gente. oba! Enfim, Ótimo, que legal. Solange. Vou te colocar no grupo. Show, vai, gostei, beleza. Legal. Tirar essa ideia do papel. Então, gente, vocês querem começar a leitura dramática semana que vem, então? Que eu acho eu acho interessante a gente priorizar leitura dramática do Ser e Tempo, que de repente o Heidegger, o projeto de extensão pode surgir de uma hora para outra e, enfim. Professor, Oi. eu prefiro, como a gente não teve tempo de fazer nenhum ensaio, nada, eu acho que seria Sim, legal fazer o texto antes e a gente ter pelo menos 2 semanas para para organizar a preparar. leitura. Tá ok? Beleza, beleza, excelente. Então teremos 2 semanas para o pessoal do Ser e Tempos Entre Quatro Paredes se preparar, e aí a gente vai fazer um encontro de estudo especial, enfim, alguma coisa assim, para que seja a leitura completa, né? Nem que a gente se organiza para ficar até 7 horas, porque dá tranquilamente para começar às 5 horas, não, acho que até 6h30 já acabou a leitura dramática, né? E aí a gente se organiza para ficar um pouco mais, para depois a gente debater. Uma peça de 1h20. Os meus alunos montaram 3 vezes. 3 vezes, foi muito legal. Combinado, gente? Então, semana que vem a gente tem o Ederson no aquecimento do Heidegger. Eu vou deixar no Whats, para quem não esteve, pelo menos mais uma semana, né, gente? Tem mais um aquecimento para dar o tempo para o pessoal do Entre Quatro Paredes preparar. A gente precisaria ter 2 artigos do Heidegger, né? E depois, em sequência, Entre Quatro Paredes. Ia ser fantástico. Fantástico. Tá bom? Então, para o momento, a gente tem o Ederson e depois eu vou socializar um outro artigo no WhatsApp na esperança de alguém se disponibilizar. Eu vou socializar o. Cadê? Deixa eu ver aqui. Em busca de sentido para a existência humana. Em busca de sentido para a existência humana, pessoal. Né? Quem tiver afim, é um tema maravilhoso. Então é isso, pessoal. Então eu vou ter uma reunião agora com a Luísa, de projeto de pesquisa. Então eu vou finalizar a nossa gravação. Vamos acabar esse nosso encontro bem entusiasmados, com o horizonte daqui a 20 dias a gente ter a leitura dramática de Entre Quatro Paredes. E semana que vem, o Dasein, em Heidegger, a partir da elaboração do Ederson, a quem agradeço sobremaneira, né, pela disponibilidade, pela facilitação, tá? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Vou finalizar nossa gravação agora. Até semana que vem com Dasein e Heidegger. E Tchau, professor. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Até mais.